Olá, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje você irá aprender um pouco mais sobre simulação eletropneumática no FluidSim. Nós iremos resolver um exercício através do sequenciamento A mais B mais, A menos B menos e utilizaremos um botão de emergência para fazer todos os cilindros avançarem em algum caso de emergência. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores do canal sobre simulação eletropneumática e pneumática no FluidSim, eu sugiro que você assista para se familiarizar um pouco mais sobre o assunto. Lá eu desenvolvi alguns exercícios através do sequenciamento A mais, B mais, C mais, A menos, B menos, C menos, bem exemplificado, bem detalhado, e espero que vocês assistam. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe o seu comentário neste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, ativando o sino de notificações, que é muito importante para o crescimento nosso. A gente vai fazer então uma simulação eletropneumática no FluidSim com a sequência A mais, B mais, A menos, B menos, e vamos incrementar um botão de emergência. Vamos ter dois cilindros, um A e um B, ambos de duplação. O sistema deverá ter ciclo contínuo, uso de uma chave comutadora e uma chave de fim de curso para parar e acionar o circuito. A gente vai adotar também um circuito de emergência com relé e alguns botões para fazer o acionamento de todos os cilindros numa situação de emergência. Então a gente vai ter essa tabela aqui, como eu expliquei em exercícios anteriores, que a gente vai colocar primeiro a nossa sequência de movimento, A mais, B mais, A menos, B menos, e na sequência de acionamento a gente vai começar com o canto inferior direito, colocando o número 1, depois a gente vem para o nosso canto esquerdo inferior, colocamos o 2, e preenchemos 3 e 4. Depois a gente vai traçar diagonais a partir do B mais, do A menos e do B menos, colocando as chaves de fim de curso respectivas, que será para o B mais um B2, A menos um A3, para o B menos um B3, e no fim a gente coloca o nosso primeiro movimento, que é a chave fim de curso A2, relacionando com o A mais, o cilindro A avançar. E com base nessa tabela que você pode observar aí embaixo, quando a gente tem uma bobina da válvula solenoide Y1, a gente vai estar associado ao A2. Então a gente vai preenchendo conforme a tabela. Para Y1, a gente vai ter uma A2, Y2, um A3, Y3, B2 e Y4, B3, ou seja, para cada bobina da válvula solenoide a gente tem uma chave de fim de curso associada. Para a gente não perder tempo, eu vou mostrar para vocês o procedimento que eu realizei para adotar o botão de emergência nesse circuito. Tem vídeos anteriores que eu mostro para vocês detalhadamente como resolver passo a passo, colocar todos os instrumentos, os cilindros e os relés, os botões, enfim. Mas nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês então o que eu fiz, como eu montei. Vou deixar um arquivo para vocês baixarem aí na descrição do vídeo, tá? Com esse arquivo aqui que eu fiz no FluidSim versão 3.0. Então é o seguinte, basicamente o que eu fiz? Tá? Eu adotei aqui dois cilindros de duplação, adicionei um ponto de alimentação de ar, adicionei duas válvulas, essas válvulas elas se encontram aqui. Válvulas duplo solenoide 5/2 vias, adicionei duas. Aqui eu cliquei e adicionei Y1, que é a válvula solenoide Y1, Y2, Y3 e Y4. Sempre vai ser essa nomenclatura. A gente começa bem na esquerda, Y1, Y2, Y3 e Y4, que essas aqui são as bobinas da válvula duplo solenoide. Depois eu alimentei o cilindro de duplação no lado esquerdo, no lado direito, lado esquerdo, lado direito. Adicionei essa réguinha que você encontra aqui, régua de posicionamento, que eu já vou mostrar para vocês por que é B3, B2 e A2 e A3, que a gente tem que voltar lá nos slides e ver a tabela nossa. Alimentei aqui as entradas de ar e depois eu fui para o circuito elétrico, que aqui no circuito elétrico que está a jogada de mestre. Aqui que a gente tem que tomar cuidado, porque é aqui que a gente vai ter o nosso relé, que a gente vai conseguir fazer o acionamento do botão de emergência para deixar todos os nossos cilindros avançados. Então se vocês se lembrarem da tabela, que eu vou deixar aqui no cantinho para vocês observarem, quando a gente tem a bobina da válvula solenoide Y1, a gente vai ter a chave A2 respectiva. Então a gente vai ter ela em contato aqui. E a gente vai ter um botão, e quando a gente acionar ele, o movimento vai acontecer. Primeiro, vocês podem observar que a A2 está acionada, porque o cilindro está recuado. E quando a gente acionar o nosso botão S1, vai ter sinal aqui para o A2 e para o Y1. Então o Y1 vai fazer o quê? O Y1 vai fazer o cilindro A avançar, que vai ser o nosso primeiro movimento. Depois que o cilindro A avançar, vai encostar na chave B2, o contato B2 é fechado, é acionado o Y3, e o Y3 fará o quê? O cilindro B avançar. Depois que o cilindro B avançou, vai encostar na chave de fim de curso A3, que a chave de fim de curso A3 está aqui, ela vai fechar, vai acionar Y2, e Y2 fará o que? O cilindro A recuar. Depois a gente vai ter, quando o cilindro A recuar, vai ser acionado o B3. B3 está aqui ó, em série com Y4, e o Y4 fará o que? O B a recuar.
Então esse aqui é o nosso circuito básico, sem adicionar então no caso o nosso botão de emergência. Agora a gente tem que tomar cuidado aqui e prestar atenção em relação ao botão de emergência. Então o que a gente tem que fazer? Vocês tomem atenção, peguem um caderno, anotem passo a passo, que é muito útil para vocês aí no exemplo, no exercício que vocês queiram aplicar e fazer e desenvolver. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai adotar um relé K1 em série com uma chave S0. Essa chave aqui ela é normalmente aberta, um botão normalmente aberto. E aqui o relé a gente vai ter que dar um clique em cima e digitar aqui ó, um K1. Esse aqui vai ser um relé que vocês podem encontrar aqui embaixo, nesta aba aqui, relé. Aí você coloca o relé em contato com uma chave S0. Essa chave S0 pode ser um botão de emergência, por exemplo. Que quando a gente acionar, esse relé aqui ele vai ser alimentado. E esse K1, vocês podem observar que ele está aqui, ó. Ele está em contato aqui, ó, com essa chave K1. Essa chave K1 ela é normalmente aberta. Então o que acontece? Quando eu ativo o botão de emergência, que é esse caso o S0, eu vou estar fechando esse contato, K1 é acionado e esse contato K1 ele é fechado. Quando ele é fechado, Y é acionado. Só que não é só Y que é acionado. Se você observar no Y3 também é acionado, porque aqui o contato é NA. Tanto Y1 quanto Y3 são acionados e o Y1 e o Y3 fazem o cilindro A e o cilindro B avançarem. Então é isso que acontece. Quando a gente acionar o botão de emergência, a gente vai ter o cilindro A e o cilindro B avançando. As bobinas que fazem os cilindros recuarem, a gente vai adotar um contato K1, um contato normalmente fechado. Isso significa o quê? Que quando a gente acionar o botão K1, essa chave aqui, esse contato normalmente fechado, ele vai se abrir. Então não vai ter sinal nem para Y2 e nem para Y4. Então é o que a gente quer realmente. A gente quer que todos os cilindros avancem. A gente vai adotar contatos do relé normalmente abertos no Y1 e Y3, que vão fazer nosso cilindro avançar. Que quando a gente acionar esse relé K1, o contato K1 do Y1 e o contato K1 do Y3 vão ser fechados e vão fazer os nossos cilindros avançarem. Se a gente quisesse o inverso, se a gente quisesse que os cilindros mantivessem recuados, então a gente ia adotar dois contatos NA no Y2 e no Y4 e dois contatos normalmente fechados em Y1 e Y3, tá certo? Nesses contatos do relé K1, vocês têm que tomar cuidado, ao vocês adicionarem aqui o K1, vocês têm que adicionar esse aqui, ó, contato tipo reach, que é o K1. Então aqui é o K1, aí nesse botão aqui normal, né, a gente coloca só a denominação do botão. Nessa chave aqui, nesse contato aqui que é normalmente aberto, tá, a gente vai ter um contato acionado por rolete, tá? Então aqui é o contato NA, NA, NA e NA. Aí vocês podem observar que tem o virado aqui, que representa que a chave A2 e B3, neste instante, ela está acionada, que é o que a gente consegue observar. Quando o cilindro A está recuado, a gente tem o B3 acionado. Quando o cilindro B está recuado, a gente tem o A2 acionado, tá? Então é só isso que representa. E essa representação aqui embaixo é referente ao relé. Na medida que você vai adicionando aqui o K1 e os contatos, ele vai identificando quais são os contatos NF e quais são o contato NA. O NF ele disse que é o ponto 7 e 8, e o NA é o ponto 2 e o ponto 5. E esse B3, B2, A2 e A3 a gente observa na tabela. Para um A avançado a gente vai ter um B2, um A recuado a gente vai ter um B3, um B avançado um A3 e um B recuado um A2. Então a gente clica na régua e aqui quando o A está recuado a gente vai ter um B3 na posição 0, o B2 vai ser na posição 100 quando estiver avançado, porque o nosso cilindro aqui ó, ele vai de 0 a 100, esse aqui é o nosso curso. E aqui é a mesma coisa, a gente adota 2 em posição 0, quando o B está recuado está o A2, e o A3 na posição 100, ou seja, quando o B está avançado a gente vai ter um A3. Então é basicamente isso. Então eu vou mostrar para vocês agora a simulação. Então aqui pessoal, vou mostrar para vocês a simulação. A gente vai adotar aqui essa opção, na opção aqui simulação, tá? Eu adotei um fator de redução de 20 em slow motion para vocês observarem como é que funciona o circuito. Então a gente vem aqui em apertar esse play, tá? Então a gente vai apertar esse botão aqui S1, que é a nossa chave comutadora. Vocês observam que o cilindro A avança, depois o cilindro B, depois o cilindro A recua e o cilindro B recua. Então o nosso processo está funcionando, nosso circuito está funcionando. Então a gente vem depois, e se a gente quer adicionar aqui o nosso botão de emergência, a gente vai clicar nesse botão S0. Então, clicando aqui, todos os nossos cilindros avançam. Se a gente soltar aqui, o processo ocorre normalmente. Se eu apertar esse S2 aqui, os cilindros vão ficar avançados. Se eu soltar, nosso circuito roda novamente.
O que vocês podem observar, né, é que quando eu aciono aqui o botão de emergência, o nosso K1 é acionado, consequentemente a nossa chave K1, que era normalmente aberta, é fechada. A nossa chave aqui K1 do Y3 também é fechada, porque era normalmente aberta. E os contatos normalmente fechados, eles se abrem. Esse símbolo significa que eles abriram, então não está passando corrente, tá? Eles se abriram. O que acontece é o seguinte, ativei o botão de emergência, acionei K1, fechou o contato K1 da bobina da válvula solenoide YY3, e essa bobina YY3 faz o cilindro A e o cilindro B avançarem. Basicamente é isso que acontece na nossa simulação da eletropneumática com botão de emergência para todos os cilindros avançarem. Então o vídeo foi esse, espero que ele tenha te ajudado em alguma coisa. Se você curtiu ele ou tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixe os comentários aí embaixo ou me siga nas redes sociais, me pergunte nas redes sociais que eu tentarei responder para você o mais breve possível. Um forte abraço e até a próxima, valeu!